Vamos iniciar o nosso estudo. Livro Atos, capítulo 4. Nós vimos no capítulo anterior a ação benfazeja do Espírito Santo, que através de Pedro e João curou um homem que era aleijado de nascença. E nós vemos aqui no capítulo 4 em diante que esta cura acabou trazendo alguns problemas aí para o Pedro e o João. Vamos à leitura. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Vamos fazer aí umas observações. Nós vemos que no versículo 1, a narrativa ela destaca a presença de um grupo de religiosos daquela época que se fizeram inimigos do Senhor em face da questão ligada à ressurreição. Nós vemos no finalzinho aí do versículo 1 que os saduceus, eles estavam presentes nesta reunião que havia sido convocada pelos chefes religiosos para tratar deste assunto da cura desse homem que era aleijado desde a sua nascença, né? Desde menino, e todas as pessoas o conheciam. Isso fez com que se criasse um grande alvoroço na cidade. Por esta razão foi convocada esta reunião dos chefes religiosos, e ali estava presente o grupo dos saduceus, porque o ponto mais controverso da doutrina ensinada era a ressurreição. E os saduceus, nós sabemos pela própria Escritura que eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam que o homem poderia surgir da morte para uma outra vida. E ainda nos nossos dias, esse mesmo Espírito, não que aqui estejam os saduceus, mas este mesmo Espírito, ele continua presente aqui nas igrejas, como se eles, os saduceus, por aqui ainda estivessem. Nós temos algumas formas de doutrina e ensinamentos que no meio evangélico encontramos, que trata dessa questão da ressurreição, não como se ela fosse acontecer logo depois da morte do corpo, entrando a alma crente, a alma justificada por Jesus, na eternidade logo de imediato. Eles criaram ensinamentos, utilizando o sentido absoluto da letra, que fala que a alma fica adormecida até o dia do juízo. E isso é não crer na ressurreição. Naquela época, o grande problema que
que se levantou com os ensinamentos de Jesus é que ele dizia que não havia morte. E quem cresce nele como Senhor e Salvador não veria a passagem pela morte, mas entraria na eternidade. E esta ressurreição que os saduceus abominavam foi o grande problema dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos da igreja primitiva e dos ensinamentos de Paulo. Porque o homem terreno, ele não gosta de ouvir falar sobre a vida além da morte. E nós hoje, como igreja do Senhor, sem ter nenhum compromisso com denominações ou doutrinas, nós temos a liberdade de examinar a Escritura Sagrada no ponto de vista do Espírito e perceber e ensinar que existe vida depois desse lugar. Que depois que o nosso corpo tomba, a alma se liberta dele, como se um pássaro se libertasse de uma gaiola e entra na eternidade de posse do corpo espiritual, como Paulo bem nos ensina na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta. Para nós é muito claro a existência de uma vida espiritual, digamos assim, na eternidade, mesmo nesse espaço que está entre o tempo que vivemos e o dia do juízo, ou o tempo em que qualquer outra alma tiver vivido, ela pode estar na eternidade, como bem mostra os escritos sagrados, os ensinamentos de Jesus, aguardando o dia do juízo. E com toda certeza, irmãos, estas almas que estão do lado de lá, já foram justificadas pela fé, elas não encontram na ociosidade. Eles não ficam lá parados, olhando para a face de Deus, aguardando chegar o dia do juízo, de maneira que o estado definitivo, depois dele, venha se estabelecer. As almas, elas são feitas e transformadas a ponto de serem como os anjos de Deus. E o que fazem os anjos de Deus? Os anjos, eles cumprem a vontade de Deus em toda a criação do Pai. Em todos os lugares, os anjos estão trabalhando, dando cumprimento à vontade do Criador. E se é dessa maneira, e Jesus ensina dessa maneira, as almas que estão já justificadas e bem vivas do lado de lá, com certeza estão trabalhando também pela obra do Criador, assim como fazem os anjos. Se nós quisermos sair da condição tradicional do pensamento teológico, nós temos que avançar na concepção da vida eterna. Fica muito bem demonstrado em Cristo que a palavra ressurreição significa sair da morte para a vida. Imaginemos que alguém tenha falecido há 1 ou 2 dias e tivesse Deus o desejo de que por intermédio de um dos seus filhos, ele pudesse trazer aquela vida de volta para este mundo, como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Isso é perfeitamente possível, porque Cristo deixa muito claro que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fazia. Isso está muito claro. Então, pelo menos em tese, em teoria, é possível que nós venhamos a trazer alguém que morreu fisicamente daquela condição de morto para uma nova vida. Isso chama-se ressurreição. É perfeitamente claro também, irmãos, que ao tirarmos um homem da sua condição de ignorância e de falta de fé na pessoa de Cristo,
por meio da pregação e da anunciação, nós estamos tirando esse homem da condição de morto para a condição de vivo, mesmo que o seu corpo físico não tenha se desfeito como na morte do corpo tradicional. Estamos tirando aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que seja, da condição de morto para a condição de vivo. Morto pelo pecado e vivo agora porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Também aqui se aplica a mesma ressurreição. Não é outra ressurreição. Estamos tirando alguém da morte teológica para a verdadeira vida. A Escritura demonstra fartamente esse fenômeno, este evento. Lembre-se daquela passagem que Jesus disse que era para deixar aos mortos o enterrar os seus mortos. Lembre-se dela, para você ter a certeza que tem gente viva, entre aspas, por aí andando, mas mortos espiritualmente. O que Jesus quis dizer é isso: deixai as pessoas que ainda não conhecem a verdadeira vida e nem me receberam como seu Salvador, o enterrar os seus mortos. Daí essa expressão um tanto esquisita, no entender da letra. Porque deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. O que será que ele quis dizer? O Senhor quis dizer isso. Falava a ele dos que estão vivos carnalmente, mas que estão mortos espiritualmente. Tá bem? Os irmãos compreenderam bem? Isso é muito claro. Dentro do Novo Testamento é pouco provável que se consiga demonstrar o contrário das coisas que nós estamos aqui afirmando. Então, estes saduceus, eles se incomodavam muito com o ensinamento sobre a vida depois da morte. Eles não gostavam disso e por isso, sendo eles muito influentes, os saduceus eles tinham uma grande influência porque eram pessoas que tinham posses. Eles convocaram possivelmente os sacerdotes e disseram: olha, nós temos que dar um jeito nesses cristãos, porque eles estão ensinando coisas que vão contra as coisas que nós ensinamos, contra a doutrina que nós professamos. Nós vemos que eles estão aí presentes nesta reunião. Veja no versículo 2, que as coisas que nós estamos afirmando aqui são verdadeiras. Doíam-se muito de que os apóstolos ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Está vendo? Essa é a questão principal da reunião, era justamente essa questão, a ressurreição. O que eles fizeram? Eles lançaram mão dos apóstolos de Pedro e João e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. No entanto, como sempre acontece, muitos dos que ouviram a palavra que foi anunciada creram. E o número desses homens chegou a quase 5.000. Não quer dizer, irmãos, aqui, que nessas pregações de Pedro e de João, fora convertido 5.000 pessoas. Eu não sei se vocês se lembram, lá no comecinho do livro, eram 120 almas. Ao que se entende aqui na passagem é que os adeptos já haviam chegado a 5.000 seguidores de Cristo. E não que naquele momento havia sido convertido 5.000 pessoas. Está bem? Não vamos fazer confusão. Vamos seguir com a leitura aqui, os irmãos? Tem algum comentário que gostariam de fazer? Podemos seguir. Vamos dar a sequência. Aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém
os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. A gente vê aí que, mesmo sendo Caifás o sumo sacerdote, o Anás era sogro dele. E ele já havia sido deposto da condição de sumo sacerdote, e o Caifás tinha tomado o seu lugar. Mas a gente vê aí na leitura bíblica, e o Anás está sempre por perto. O Caifás, ele não tomava decisões sem consultar o sogro. Por uma questão política, o Anás havia sido deposto da sua condição de sumo sacerdote, mas quem mandava por trás ainda era esse velho sacerdote, tá bem? Eles estavam agora numa outra condição, na condição de interrogar, de interrogar Pedro e João. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Curaram o sujeito aleijado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Olha só o testemunho que ele está dando. Ele não deixava de falar umas verdades para os sacerdotes e de dizer: olha, foram vocês que mataram o Senhor. Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a palavra, nesse rápido discurso aí do Pedro, o Pedro, naqueles dias, estava bem envolto no Espírito Santo. Já havia feito outros discursos de igual teor. Então, ele diz que quem havia curado aquele homem enfermo era Jesus o Nazareno, aquele a quem eles mataram, aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, dizendo que eles havia assassinado, com consentimento de todos, o príncipe da paz, que é o nosso Senhor. Ele diz aqui que tudo fora feito em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha, isso caracteriza o que é o cristianismo, o que é uma igreja de Jesus Cristo. Todas as coisas são feitas em nome do Filho de Deus. As igrejas que são chamadas igrejas, mas que não professam o nome de Jesus, não são igrejas cristãs. E não convém ao cristão frequentar uma igreja que não professa o nome de Jesus e que todas as coisas que ali são feitas, que elas sejam feitas em nome de Jesus. Se isso não acontece, você não está numa igreja cristã. Não basta falar que tudo é feito em nome de Deus. Preste atenção nisso, porque no Velho Testamento, os que foram antes de Cristo também criam, tinham sinagogas e templos, e tinham um Deus a quem eles
louvavam e bendiziam todos os dias, só que não conseguiam livrar-se dos seus pecados, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os irmãos entendem? Isso faz a diferença entre o que foi antes de Cristo e o que é depois de Cristo. A grande diferença entre a sinagoga e a igreja de Jesus é justamente essa. A sinagoga só falava em nome de Deus. A igreja de Cristo não, só fala em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Tá bem? Vamos deixar isso claro, irmãos, para todos, para nós, para as nossas convicções e para a doutrina que nós professamos nesses dias, ensinando que Jesus Cristo é o Senhor e que nós não podemos misturar as coisas da nova aliança com os ensinamentos da velha aliança. Mas mesmo diante desses sinais que foram feitos ali, que estavam sendo feitos diante de todos, nós vamos ver no desenvolvimento do texto e da leitura, que mesmo diante dos sinais, eles não se convenciam que era o Senhor, né? E tinham os apóstolos como seus inimigos. Isso é por toda a história da igreja. Os grandes inimigos da igreja de Jesus eram os judeus. Eram os que estavam agarrados ao judaísmo e que não aceitaram Jesus. Esses eram os grandes inimigos da igreja cristã. E nos nossos dias nós temos isso também, irmãos. A grande questão da doutrina do Velho Testamento é o novo. A grande questão, porque o novo, ele é contrário aos princípios do Velho Testamento. E pouca gente hoje tem uma ideia clara a respeito desses fundamentos. Embora na Reforma Protestante tenha sido feito muitas discussões e estudos e debates a respeito da salvação pela fé, da salvação gratuita por meio da fé, hoje, nos nossos dias, são poucas as comunidades que têm uma visão clara do que é o Novo Testamento. Mesmo as igrejas reformadas ainda trazem consigo as marcas do judaísmo, que são os paramentos, aquelas coisas todas que a gente sabe que eles fazem na igreja, como se fazia na igreja católica. É aquela prática exterior para tentar justificar o pecado interior. Seria bom mesmo se nós pudéssemos fazer algum tipo de sacrifício ou oferta e nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados. Seria muito bom. Só que isso aí os judeus já faziam, desde Moisés. Não eram justificados. Por esta razão foi dado o Senhor. Agora nós abrimos uma igreja e vamos praticar as obras exteriores para justificar o pecado interior? Ora, irmãos, não tem sentido. E não é fácil, mesmo para os sacerdotes, mesmo para aqueles que fizeram universidades, estudaram teologia, não é fácil eles deixarem as práticas do sacerdócio levítico. O que é o sacerdócio levítico? É o profissionalismo pastoral. Não é? O pastor ocupa o papel de padre. É um padre mais moderno que ele pode casar. A igreja é mais alegre e tudo mais, mas o ensinamento bíblico vem sendo deixado de lado nas igrejas, inclusive nas igrejas reformadas. Nas igrejas evangélicas, pouco tem. A igreja evangélica pode-se dizer assim que é uma forma popular da igreja reformada. Uma coisa misturada, né, com manifestações de espíritos e milagres e sinais e confusão e, enfim, e línguas. Parece uma Babel, né? Ninguém entende coisa nenhuma e todo mundo acha que está com Deus. Mas em todos os tempos Deus envia homens e servos da sua casa para que eles anunciem boas novas. E nós estamos anunciando boas novas, porque o povo precisa de boas novas. Nós vamos ter inimigos, pessoas que vão torcer o nariz para a igreja, para a comunidade. Bem, isso faz parte.
Se você quiser viver em paz com todos os homens, é pouco provável que você anuncie a Cristo. Porque Cristo é um problema sério para os judaizantes. Cristo é um problema sério para quem gosta de fazer obras, de pagar votos, de fazer ofertas. Cristo é um problema sério para eles. Então, o que nós estamos vendo aqui é um conflito entre a anunciação da graça de Deus e a lei que estava estabelecida, o sacerdócio que estava estabelecido. Nós estamos vendo aqui um conflito entre essas duas coisas. E nós temos que entender que nos nossos dias a mesma situação permanece. Hoje, dentro da própria igreja cristã, onde há um grande número de igrejas denominadas evangélicas e que não são verdadeiramente evangélicas, pois não anunciam o evangelho gratuito da salvação. Ao contrário, cobram por todas as coisas que fazem. Cobram de diversas formas. Fundamentados no Velho Texto, porque no Novo Testamento não tem como você usá-lo para cobrar coisa alguma de ninguém. O Novo Testamento manda você doar. Né? No Novo Testamento não tem como você encontrar passagens para justificar que o crente tenha que pagar ou doar ou fazer alguma coisa, porque o Novo Testamento despreza a obra do homem e glorifica a obra de Jesus, que morreu na cruz para a nossa salvação. O que tem a cruz a ver com o nosso dinheiro, irmãos? Com o nosso ouro, com a nossa prata? O que tem a cruz a ver com isso? Então, Cristo é um problema sério para aqueles que pensam justificar-se pelas obras boas que fazem. É um problema seríssimo. Quem quiser que o enfrente. A palavra diz no versículo 11 que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Quem que eram os edificadores? Quem eram os edificadores? Os judeus, né? Os sacerdotes, os judeus, o povo escolhido. Não foram eles os incumbidos de edificar a Jerusalém prometida, a nova Jerusalém, que ainda não se estabeleceu, ou o reino de Deus? Eles eram os edificadores. A casa de Deus, a casa espiritual do Senhor, seria construída. O reino está sendo construído, mas eles, que foram os escolhidos, rejeitaram a pedra principal da construção. Faz uma experiência na sua casa, se você tiver um quintalzão grande, lá constrói uma casinha com os tijolos e argamassa. Não coloca coluna para travar as paredes. O que acontece? Pastor, a casa cai. Não é por que a casa cai? Porque não tem colunas que travam a parede. Jesus Cristo é a coluna da igreja, irmãos, do reino de Deus, da casa do Senhor, que tudo é uma coisa só. Nós não estamos falando aqui da igreja que vemos, nós estamos falando aqui da igreja universal do Senhor, que é aquela que está no nosso coração, que todos os crentes podem ter no coração, estando aqui, estando em outros lugares, não importa onde você esteja, meu irmão. Você pode ser crente verdadeiro, irmão nosso, mesmo estando sozinho aí no Ártico, em qualquer lugar onde a palavra possa estar chegando. Ele é tido como a coluna que trava a casa do Senhor. A casa do Senhor só pode ficar de pé porque Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina, onde as duas paredes se encontram. E ela foi rejeitada pelos edificadores, por aqueles que foram escolhidos para edificar esta casa. Veja o que Pedro está falando para esses homens que o interpelaram a respeito dos acontecimentos. Veja bem o versículo 12, dá uma olhada nisso aí. O que vocês precisam ver, viu, irmãos, é o teor do ensinamento. O teor do ensinamento é uma coisa, é como o sujeito está de frente a uma parede que não dá para derrubar, de pedras. Aquela pedra que cai sobre o sujeito faz dele um pó.
o Senhor faz referência a este ensinamento. Quem se atirar sobre esta pedra também será tornado pó. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outra pedra, só tem uma pedra, é Jesus Cristo. E a salvação, irmãos, olha, a gente tem falado bastante aqui na igreja, ela não depende da obra exterior. O que devemos fazer então, irmão? Arrependei-vos dos vossos pecados e passe a viver uma vida de amor para com seu próximo. E quem é meu próximo? Os que estão próximos de você, os que estão sofrendo à sua volta. Viva preocupado com a felicidade das pessoas que estão à tua volta. Isso é viver em amor. Não há outra obra para fazer, irmãos. Não há. E esta obra, quando a gente fala viver em amor, é uma obra que tem que envolver o nosso coração. Não adianta eu pegar uma certa quantia de dinheiro, ir até a cidade e adquirir ali uma grande quantidade de alimentos. E eu ir até uma das favelas aqui da nossa cidade, e chegando lá eu distribua com os pobres, com os miseráveis, essa comida, tendo em vista o desejo de ser salvo. Essa distribuição de comida, ela precisa ser resultado da certeza de que eu já estou salvo por causa de Cristo, por causa da cruz. Então eu posso distribuir todos os meus bens aos pobres, eles não me fazem falta, porque eu sou riquíssimo. Não do dinheiro que tem lá no banco, mas eu sou riquíssimo porque eu tenho o Senhor como meu Salvador. E todas as riquezas de Cristo são minhas. Por herança, irmãos. Estando eu aqui, estando eu nos céus, em qualquer lugar onde eu estiver, Ele estará comigo. E ainda que eu vá parar nos infernos, ali também Ele estará diante de mim. Amém? Então, Jesus é para todas as horas. E é o único nome sob o qual eu posso colocar a minha alma e dizer, Senhor, toma conta de mim. Como Ele não exige qualidade, eu fico tranquilo, percebe? Jesus é bacana, legal. Por causa disso, você se abriga nele sem que Ele faça juízo de você. Ainda que você esteja cometendo delitos, você pode se abrigar nele em qualquer momento do seu arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Lá na sinagoga, não, você tinha que chegar e dar satisfação. O que você fez? Eu estava em adultério, condenado. Meu pai, minha mãe, eu desonrei, eu deixei passar necessidade, eu menti. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Num lugar nós somos acusados. No outro lugar, nós somos perdoados. São coisas distintas. Então, irmãos, os daqui, os de longe, nós precisamos viver esta fé no nosso coração. É dentro de nós. Nós não precisamos mostrar para ninguém que temos fé. É dentro de nós que deve acontecer esta fé, esta confiança, essa esperança. É dentro de nós. É aí que acontece a entrada para o reino. Amém? Comentários, acréscimos, dúvidas. Ficou claro aí, irmãos? Vamos seguir aqui com a leitura a partir do versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles reconheceram. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário.
Todavia, mandando-os sair fora do conselho, começaram a conversar entre si. E diziam: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais nesse nome, no nome de Jesus, a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Veja o que significava o nome de Jesus para a sinagoga, para o sistema religioso estabelecido, que ainda continua no mundo, porque Satanás continua no mundo também. Esse sistema é obra dele, é uma distorção do sentido da prática religiosa, é uma distorção desse sentido. Tá bem? O espírito faz essa grande confusão para causar transtorno na casa do Senhor. Os pastores que puderem, que se convertam a Jesus. Se você, meu irmão, você, minha irmã, que estiver nos ouvindo em outros lugares, se a sua casa, se a sua igreja está sob o império da lei, se as pessoas aí precisam fazer obras para se justificarem, olha, muda isso rapidamente. Enquanto é tempo, porque os dias estão bem próximos, bem próximos. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é testemunho, viu, gente? A gente tem que confessar a Jesus Cristo com todas as suas consequências, porque nós não viemos ao mundo para agradar os homens. Aqui estamos para servir ao Senhor da cruz. Tá certo? Ao Senhor da cruz, não ao Senhor dos bodes sacrificados. Não ao Senhor das ovelhas sacrificadas, das rolinhas, dos pombinhos. Não. Nós viemos ao mundo servir o Senhor da cruz, que é Jesus. Amém? Seja o nosso falar sim e não. As ovelhas ouvirão. As ovelhas do Senhor vão ouvir. Outros não vão ouvir. Bem-aventurados aqueles que recebem a palavra que repreende, a palavra que alerta. Amém. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos aquele homem em quem se operara aquele milagre de saúde. O homem já tinha mais de 40 anos. E o pior de tudo é que esse sujeito ficou curado e ficava junto com os apóstolos. Imagina a consequência disso. Ah, vocês não acreditam? E esse homem aqui, que todo mundo conhecia, que desde pequeno era aleijado. O testemunho era muito forte. Soltos os apóstolos, versículo 23, eles foram encontrar os irmãos e contaram para a igreja tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E os irmãos, ouvindo estas coisas, numa só voz, levantaram a sua voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Olha que definição maravilhosa, não é, irmãos? Quem é o vosso Deus?
É o Senhor que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e tudo aquilo que existe nesses lugares que Ele fez. Olha quem é o nosso Deus. Amém? Aquele que disseste pela boca de Davi, seu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que eles falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu amado Filho Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia e coragem a palavra de Deus. Amém? Estamos precisando muito desse Espírito Santo sobre nós, não é, irmãos? Todos nós, em todos os lugares, estamos sufocados pelo espírito desse mundo. Ele vem destruindo a vida desta humanidade. E por isso mesmo, nós que somos do Senhor, estamos a cada dia mais sofridos, percebendo como o mundo vem nos afligindo com toda sorte de transtornos. E isso, irmãos, não deve ser motivo da nossa preocupação, mas deve ser motivo do nosso regozijo, porque essas são as marcas do Cristo. Como dizia o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não tiver as marcas do Senhor. Convém que soframos com paciência estas aflições, para que, quando nós ao lado do Senhor estivermos, nós possamos receber também da sua glória. Amém? Que nós sejamos guardados dos perigos desse mundo. Que assim seja.